Bora pro jogo aberto. Tudo que os antes queriam. Aconteceu ontem. O Flamengo deixou a desejar e aí vem as cornetadas, vem a zoação. Mas bora pro jogo aberto aqui, conferir, aguentar e ouvi-los. Crédito de imagem ao jogo aberto, link abaixo. Mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mete dedo like e vamos pro vídeo. Flamengo não tá proibido vencer. Pelo contrário, hein? Um jogo muito tímido, muito diferente daquele Flamengo do ano passado. Mais uma atuação abaixo do nível que a equipe pode apresentar. E o Lanús teve que fazer 3 para valer 1-0, venceu o primeiro jogo. Agora tem a volta no Maracanã. Um resultado frustrante, assim como o desempenho dentro de campo. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando sempre na viagem da bola. E incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Foi apenas um chute no alvo em mais de 90 minutos com a bola rolando. Cebolinha assistiu à defesa de Losada na melhor chance do primeiro tempo. Quem travou um duelo particular com o Rossi em Buenos Aires foi Rodrigo Castilho. O cartão de visitas foi logo aos 9 minutos e com rede balançando. Mas não valeu, o atacante estava impedido. Antes do intervalo, Castilho voltou a perturbar o goleiro argentino, mas sem muito perigo. Felipe Luiz até conseguiu melhorar o time com a entrada de Pedro no segundo tempo, mas pouco surtiu efeito nas finalizações. Eu acredito que sim, pode jogar Arrasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje. Por isso eu optei por essa variação no nosso sistema e com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Os donos da casa equilibraram o jogo e dominaram as ações ofensivas. Até que aos 24 minutos, a rede balançou de novo. Após cobrança de escanteio, o Lanús ficou com a sobra e Castilho desviou o chute no meio do caminho para mandar a bola pro gol. Mas novamente não valeu. A arbitragem pegou outro impedimento no lance. Até que na terceira oportunidade, o gol enfim foi validado. Dessa vez, o atacante se posicionou no meio da zaga rubro-negra para, de cabeça, abrir o placar, 1-0. E os argentinos ainda tiveram a chance de ampliar. Sepúlveda encobriu Rossi, que foi salvo pelo travessão. Com a bola, realmente, não tivemos finos, né? Com a bola, o campo estava seco, fazia muito vento. Tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, porque nunca estivemos confortáveis com a bola no pé. Resultado ruim que obriga o Flamengo a vencer com 2 gols de vantagem, aqui no Rio de Janeiro, se quiser ser campeão no tempo regulamentar. Uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Então, não tenho nenhuma dúvida que vai ser complicado, mas eu creio que podemos reverter a la vuelta. Estou totalmente convencido que podemos hacerlo e assim vamos a transmitir aos jogadores. Só que em meio à fase complicada, antes de entrar em campo, pelo título da Recopa na próxima quinta-feira, o rubro-negro ainda tem compromisso pelo Campeonato Carioca neste domingo, quando enfrenta o Madureira pelo primeiro jogo das semifinais. Falta ainda muito, um jogo em casa e é isso aí, tentar fazer um melhor jogo no Maracanã. E só pedir para o torcedor apoiar, porque vamos precisar deles também. Bom, vamos começar falando do jogo. Atitude do Flamengo muito diferente daquele Flamengo propositivo, insinuante, que joga com entrosamento, um ritmo de jogo que deixa os adversários desconfortáveis. Nada disso apareceu. Edu, e não é de hoje. É mais uma partida em que o Flamengo não consegue ter um desempenho que se espera dele, minimamente. Minimamente porque a gente vê os jogadores que o Flamengo tem. São jogadores de muita qualidade. Só que a qualidade, ela só vai prevalecer quando você está bem fisicamente, emocionalmente. E a equipe do Flamengo não está nesse momento, Renato. Você vê jogadores que o ano passado faziam movimentos, né, de profundidade, de vir receber a bola, que eles não estão fazendo. Isso também acaba refletindo dentro do jogo do Flamengo. E o Flamengo, Renata, teve mais tempo de preparação.
o Felipe teve 2 semanas no mínimo para trabalhar, tanto físico como técnico, e esse time não está evoluindo. Então, acho que ele tem que ter uma conversa. O Flamengo ontem deixou muito a desejar, principalmente na questão de agredir o adversário. Ele não conseguiu agredir. E o Lanús fez o jogo dele, fez o jogo da vida dele, que é o quê? Marcar muito bem a equipe do Flamengo e no ataque ali sempre colocando os zagueiros em dificuldade, como aconteceu o gol e teve 2 gols anulados. Então, acho que saiu barato para o Flamengo, mas falando de Flamengo, de qualidade de elenco, o Flamengo tem que render muito mais. Rona, o Madureira, na teoria, que é o próximo adversário no campeonato estadual, não deve oferecer tantos perigos, é o que se espera. Mas o problema é que o Flamengo de 2026, primeiro teve sim essa questão física, acho que era uma desculpa plausível, só que agora já estamos quase no mês de março, já deu tempo de fisicamente um time que se conhece, não é que manteve as mesmas peças, que trouxe um Paquetá, que é teoricamente um jogador diferenciado. Eu realmente não estou entendendo o Flamengo. É difícil de você conseguir analisar essa equipe, por que não rende? Menina Renata, eu vou, assim, pelo que eu vi ontem, escutando também alguns amigos flamenguistas aí que estavam brigando nas redes sociais. Estavam brigando, entre eles. Clima pesado. Entre eles até. A verdade é uma só. Esse time do Flamengo não tem fome. Então quem tá jogando contra o Flamengo tá indo com fome, com vontade e tá levando a melhor. Porque o time do Flamengo, nós falamos aqui desde o começo, cada posição tem 2 caras que são fora de série, só que também estão sem fome. Alguém precisa dar um prato para eles ou falar, ó, isso aqui vocês precisam saber o que é isso aqui de novo, vocês precisam ter fome, vocês precisam ter vontade, porque ontem parecia que estava vencendo o jogo mesmo perdendo o jogo. Tomaram 3 gols e tudo bem, nós vamos fazer o nosso. Não, nós vamos fazer, cada um fazer o nosso. Não, tá errado. O Flamengo, se não voltar a ser um time coletivo forte, buscar, ter ambição dentro da partida, querer fazer o gol, querer se aproximar do companheiro, finalizar. Não, tá todo mundo correndo como se fosse robozinho. E depois, ó, eu vou falar até mais uma besteira aqui, mas levantem para vocês verem se não vai fazer a diferença. A chegada do Paquetá, depois que gastaram uma baita de uma grana nesse menino, os caras falaram, deixa ele resolver aí. Ele resolve, ele vai resolver. E quando tiver essa mentalidade aí, vocês não vão ganhar nada mesmo. Porque parece um bando de jogadores correndo por correr, sem ambição. O Flamengo é isso, é um time sem ambição. É isso. Cicinho, tem um detalhe, coletivamente muito mal e individualmente também. Jogadores que são protagonistas, como o Arrascaeta, o Carrascal vinha numa fase muito boa no ano passado, o Pedro, cadê aquele Pedro que a gente pedia na seleção brasileira? Os laterais, os defensores, tá tudo estranho no Flamengo. Exatamente. E o que chamava atenção no Flamengo era exatamente essa diversidade de jogadas, de movimentações, jogadores decidindo o jogo, até os próprios zagueiros apareciam de surpresa, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Entra exatamente naquela linha que o Ronaldo falou, da fome, e que o Edu também citou muito bem, que é o quê? Essa questão da vontade. Só no talento não vai ganhar. O futebol não se ganha mais só com o talento. E a gente vê os adversários olhando para o Flamengo e vê o quê? Uma possibilidade hoje de você se consagrar. Então o Madureira vai entrar dentro de campo assim. Olha, vamos pegar o Flamengo, que hoje não vive um bom momento, os caras não estão jogando bem, ainda não tem uma equipe titular. Nós estamos falando aí, vendo o treinador falar de... os jogadores ainda não estão em ritmo. Nós estamos no final de fevereiro, desde janeiro estão jogando. Os caras vão entrar em ritmo quando? Quando parar para a Copa do Mundo? Então, assim, o Felipe tem muitas peças nas mãos e os jogadores não estão correspondendo. Ele está tentando buscar o melhor e não está encontrando exatamente pelo baixo rendimento dos jogadores. Então, cabe aos jogadores repensar aí na maneira na qual está jogando, porque os adversários não estão respeitando mais o Flamengo. Foi-se a época que entrava, perdendo de 1-0, assino aqui embaixo, já tá valendo. Hoje não. Hoje os adversários veem possibilidade de ganhar do Flamengo e com tranquilidade pelo que o Flamengo vem apresentando. E além de ter que reorganizar a rota do time, o Felipe Luiz, eu fico pensando, não deve ser fácil dar uma coletiva depois de cada derrota do Flamengo. E ontem, na coletiva, depois de perder esse jogo para o Lanús, ele acabou comentando o caso do Vinícius Júnior e deu uma declaração que não pegou bem, não. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido.
siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Quando ele usa a expressão caso isolado é que pega, não é? Isso já está repercutindo, não foi legal não essa fala. Claro que ele ficou muito tempo no Atlético de Madrid, que tem vários argentinos, não é? E não dá para generalizar. Mas o que aconteceu com o Vini não é um caso isolado, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez. Então, a gente sabe que essa história vem se repetindo há muito tempo e até por ele conhecer a situação lá na Espanha, já deve ter visto alguns casos parecidos, eu imaginava que ele teria um outro posicionamento público, Edu. Ainda mais sendo brasileiro também, acho que defendendo um co-irmão, né? Porque a gente sabe que independente também... E um cara que é ídolo do Flamengo também. Mas a gente tem que defender o certo, o correto. E o cara cometeu um erro e tem que se pagar por isso. Então, para mim, também, essa frase, assim, caso isolado, não pegou realmente bem, principalmente para um ex-atleta vitorioso e que está começando uma carreira muito promissora como técnico, porque tem muita condição para isso. Você falar um negócio desse, de repente ele possa estar repensando hoje, realmente eu falei besteira e pedir desculpa do que ele falou. É por aí, Rona? Ele quis fazer média com os argentinos, mas é crime, velho. Felipe, é crime. Vai fazer o quê, irmão? Vai passar pano pros caras? Você gosta dos argentinos? Parabéns. Gosta dos italianos? Parabéns. Você gosta do capeta? Parabéns. Porque é o seguinte, irmão, é crime. É crime. E o que fizeram com o Vini é crime. Você tem que separar as coisas, irmão. Tudo bem que você perde o jogo, você não consegue montar seu time, sua cabeça tá não sei aonde. Irmão, é crime. Racismo é crime. Pô, tem que explicar, tem que desenhar. Também no domingo, o Flamengo enfrenta o Madureira no Maracanã. O rubro-negro entra em campo depois da derrota para o Lanús no primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. Uma classificação no Carioca é muito importante para dar mais confiança ao elenco depois de turbulências no início da temporada, com a derrota na Supercopa e riscos de não se classificar no próprio estadual. A confiança ele vai adquirindo no decorrer do jogo, com um plano de jogo claro do que ele tem que fazer e que ele vai vendo o que funciona. Quando as coisas não vão funcionando da maneira que o jogador visualiza, ele vai errando, vai tomando decisões que não são as melhores e o time todo vai sentindo isso. Apesar de Felipe Luiz não ver como uma obrigação vencer a competição continental, ele deve poupar alguns titulares diante do tricolor suburbano. Jorginho e o Wallace Ian, com problemas médicos, são dúvidas para o confronto. Já Saúl segue fora se recuperando de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Bom, todo mundo, imagino, vai dizer que o Flamengo é favorito diante do Madureira. O Flamengo correu riscos no campeonato estadual, mas a última impressão até foi positiva, vencendo o Botafogo. E agora a gente sabe que o clássico é sempre mais indeciso, porque são duas camisas, duas rivalidades, duas forças. Tudo que os antes querem é isso. E o Flamengo vai lá e faz aquele jogo ali, entre aspas, que jogo, hein? Um chute a gol, não produziu nada, 68% em média em posse de bola, mas nada contundente, deixa a desejar. Cara, tem que jogar muito. Agora o foco é as semi do Carioca contra o Madureira. Eu acredito que vai entrar com o time reserva ali, mais ou menos, que no estadual é mais fácil, vamos dizer assim. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta, dê seu pitaco, sua cornetada e tudo mais. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.